Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade, neurologista no quadro Alô Doutor do programa Geraldão e Povo. E dessa vez era para responder uma pergunta de algumas mães realmente preocupadas com a leitura, principalmente que nós vamos agora passar para uma fase de preparação da criança nas escolas de um modo geral e procurando desenvolver esse hábito de ler os romances, ou seja, a leitura dos romances de um modo geral. E aí a pergunta é essa: já é sabido que se você lê, você desenvolve determinadas áreas cerebrais. Agora, como isso já é sabido, porém não é comprovado. E agora, recentemente, na Universidade de Emory, nos Estados Unidos, foi realizado um estudo muito interessante, utilizando essa forma de diagnóstico mais precisamente em 21 pacientes, em 21 estudantes, que foi oferecido a eles a leitura de romance tipo Pompeia, que é a história do vulcão Vesúvio na Itália, não é isso? Quando ele se abre, e aquele drama de um indivíduo de fora procurando salvar a sua amada das erosões de um modo geral do vulcão. Então, esses pacientes eram distribuídos da seguinte maneira: fazia-se a leitura de um romance e durante 5 manhãs consecutivas você via a atividade cerebral desse indivíduo. E o que é que houve? O que foi observado nessa situação? É que houve uma ativação da conectividade cerebral, principalmente na área da linguagem de recepção e na área motora, que é uma área que fica na área central do cérebro, que existe no desenvolvimento das funções, das habilidades de movimentação de alguns segmentos do corpo, principalmente do braço, da perna, ou seja, o desenvolvimento motor, a área motora, que é a área 4, como é chamado assim. Então, presta atenção a vocês que este é um fato de grande valia, mostrando que quando você tem alguma dificuldade, você tem uma habilidade, ou seja, através de um estímulo agradável, de você ler um romance, de uma história qualquer, um romance de um modo geral, que geralmente é um romance que lhe cause um prazer, como é os últimos dias de Pompeia mesmo, e você vai observar que durante períodos de dia, quer dizer, que houve um período de 19 dias, sendo que no primeiro dia você teve uma avaliação mostrando que o indivíduo ainda tinha atividade, ou seja, o cérebro ainda estava em conectividade da sua atividade. Isso demonstra que a leitura, na leitura tem uma função muito importante do indivíduo em desenvolver o cérebro em atividade. Como nós estávamos explicando essa pesquisa, nós estamos o seguinte, que a leitura é um grande instrumento para você melhorar o seu desempenho intelectual. Mais um dado positivo para você perseguir atrás das bibliotecas de um modo geral e procurar os seus romances preferidos, os seus romances épicos, ou seja, e com isso, sabendo vocês que agora a neurociência trouxe uma explicação efetiva, mostrando que embora você após a leitura de um livro permanece o cérebro em atividade, principalmente aquela parte da linguagem da recepção, e a área motora, que é a área 4, em atividade. Com isso, o que é que acontece? Toda vez que nós temos áreas cerebrais em atividade, você está melhorando o metabolismo cerebral, dando mais vida a esse cérebro, ou seja, colocando uma coisa boa, arrumando a química e a estimulação da atividade cerebral. Então, o que se deve ter em relação a essa pesquisa é que a leitura deve ser incentivada e quanto mais se ler, melhor para a atividade cerebral. Eu sou Antônio Andrade, neurologista,
no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão e Povo.